Nasceste de novo, anda jaz com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estará. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os meus inscritos aí no meu canal. Você que vai visualizar aí o nosso vídeo. Você que ainda não é inscrito, que você possa também nos ajudar aí se inscrevendo no nosso canal. Eu sou o presbítero Márcio, superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical em nossa igreja, que fica na Rua Beira Serra, número 417, bairro Santo Antônio da Serra, Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tá? Eu sou daqui, faço parte do meu pastor presidente, é o pastor Ari Ferreira de Santana, e eu estou aqui para mais um vídeo aula. Né? Nós estamos aí no novo trimestre, estamos empolgados com esse novo trimestre. Está falando sobre a caminhada, né? A carreira que nos está proposta, né? A carreira que nos está proposta. Domingo passado nós falamos do caminho, né? No passado nós falamos acerca do início da caminhada. Foi a nossa primeira lição. Falamos do início da nossa caminhada, né? Que corresponde ao novo nascimento, né? É quando o homem aceita Jesus como Salvador, passa pelas águas batismais, né? E se torna uma nova criatura na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse é o novo nascimento, é o início da caminhada, né, espiritual do homem, quando aceita Jesus como seu Salvador. E hoje nós vamos falar de escolha. Escolha entre a porta estreita e a porta larga. Nós vamos falar de escolha, né? Então, escolha a gente vê que não é uma ordem, né? Mas é uma oportunidade que a gente tem de escolher aquilo que a gente quer, né? Afinal, se a gente for falar, você quer céu ou quer o inferno? Sempre vamos querer o céu, né? Mas tudo tem a sua medida, o seu andar, né? O seu proceder. Para se galgar o céu, para ser cidadão do céu, né? Não é de qualquer maneira que vamos entrar, não, né? Temos que aprender com a palavra de Deus, e esta lição, né, de domingo vai nos ensinar muito sobre isso, né? Vai ensinar nós fazermos uma escolha sábia, escolher com sabedoria. Glória a Deus. De repente, eu tenho aceitado Jesus como meu Salvador, né? Tenho aceitado como meu Salvador, mas ainda não tenho feito uma escolha correta, uma escolha santa. Ainda estou em dúvida o que eu quero. Se eu quero realmente ser cidadão do céu ou se eu não estou preocupado. Se eu estou preocupado que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, ou se eu penso que vai demorar mais um pouco. Então, a lição é a escolha entre a porta estreita e a porta larga, né? A gente vai ver qual a escolha, e por aqui a gente vai ver o que a gente precisa e deve escolher para irmos, né, morar na santa cidade, como nós vamos estudar na última lição. O textual, né, está baseado no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 13, versículo 24, que diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, né? Porfiai, né? Por entrar,
né? Esforçai-vos, esforçai, se esforça, né? Para que você possa entrar pela porta estreita, né? E porque são muitos que procuram a entrar e não poderão. Mas por quê? Porque querem entrar, mas estão cheios de bagagem, né? Estão no pecado, estão querendo viver com pecado, né? Vivendo nas bagagens. Aí nós vamos ver aqui, no decorrer dos nossos 3 tópicos aqui que nós vamos comentar, tá? Aí, em nome de Jesus. Então vamos à escolha das portas. Porta estreita e porta larga. Aqui no primeiro tópico aqui, nosso comentarista ele vai falar portas e caminhos. O que é isso? Portas e caminhos. Eu até separei aqui, tá? Com o auxílio do nosso livro didático, que portas e caminhos, tá? Aqui separado aqui para a gente pensar um pouquinho nisso, é importante. Portas e caminhos. O que é portas e caminhos? Portas e caminhos nos ensina sobre escolhas que fazemos. Então a porta e os caminhos nos ensina a escolha que fazemos, tá? Se fizermos boas escolhas, as consequências serão grandiosas, né? As consequências serão boas. E se fizermos maus escolhas, as consequências serão desastrosas, será um desastre, tá? Se fizermos mal escolha, tá? Então, já começa aí já a gente aprendendo o que é acerca da portas e caminhos, né? Caminhos é condições de você chegar, tá? É a condição de você chegar, tá? A porta, tá? Nós vamos ver aqui sobre isso. A porta estreita, o que é uma porta estreita? Primeiro ponto aí, porta estreita. A porta estreita dá a ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, Provérbios capítulo 15, versículo 24. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade está toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Essa porta estreita era para quê? Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Então as cidades antigas, né, as cidades, elas tinham suas portas, seus portões, seus portais, né, que muravam a cidade e as portas, né, grandes e pequenas. As portas estreitas era onde passava onde todos entravam e saíam da cidade, pela porta estreita. A porta larga, de repente, era para passar coisas maiores, né? Mantimento, carros, carroça, enfim, algo grande, né? Passava pela porta grande. Aí o segundo ponto, ele vai falar do caminho apertado, tá? Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação ou perdição, tá? Caminho apertado. Tá? Aponta para a conduta e a maneira de viver que evidencia salvação e perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego tilibo, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido,
contraído, né? Metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Então, esse caminho apertado é que nos leva, tá, a praticar, a conhecer Jesus, né, bem de perto. Primeiro, né, quem anda no caminho apertado, né, ama os seus inimigos. Está em Mateus capítulo 5, versículo 44, né? Quem anda no caminho apertado ama os seus inimigos. Mas como é que é isso, presbítero? Como é que eu vou amar os meus inimigos? Como você amar seu amigo é fácil, né? É tranquilo. Mas amar os inimigos é mais difícil. Então, né, a gente vê, e quem anda no caminho apertado ama os seus próprios inimigos, tá? Não pratica, está em Mateus capítulo 5 e verso 44. Não praticam a hipocrisia, ou melhor dizendo, não é hipócrita, né? É aquele que faz as coisas, né? E depois sai buzinando, sai falando, né? O que fez, né? Ou de repente está convivendo com as pessoas, dando tapinha nas costas, mas não é nada do que apresenta, né? Essa é a hipocrisia, são hipócritas, né? Jesus o chamou de hipócrita, tá? Você vai ver isso em Mateus capítulo 6, versículo 2, se eu não me falha a memória, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 2, é isso mesmo, Mateus capítulo 6, versículo 2. Você vai ver lá Jesus ensinando acerca da hipocrisia, tá? Não acumula tesouro no céu, né? Não acumula tesouro na terra, mas no céu. Esse caminho apertado aqui, tá? Anda no caminho apertado, está preocupado em acumular tesouro no céu. Lá no capítulo 6, e o versículo 19, né? Jesus fala acerca do tesouro, né? Para se acumular no céu, onde a barata, né, não rói, e nem a ferrugem come, nem o ladrão, né, rouba. Tá, então falei aqui, dentro desse caminho apertado aqui, nós falamos acerca do sermão de Jesus na montanha, tá? Os princípios, alguns princípios celestiais, tá? Ensinado por Jesus no Sermão do Monte. Está em Mateus capítulo 5, ele fala versículo 39 e versículo 48. Mas se você ler o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, todos esses 3 capítulos vai mostrar Jesus ensinando no Sermão da Montanha. Então nós já vemos aqui a porta estreita, o caminho apertado, e agora vamos ver a porta larga e caminho espaçoso, tá? A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Olha aí você que é a igreja, né? Você que diz que é crente, que serve a Cristo, que canta, que ora, que prega, né? Que anuncia a palavra de Deus, e de repente não está seguindo o padrão aqui do caminho apertado, né? Mas o caminho espaçoso simboliza uma vida sem compromisso com Cristo. Então nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, temos aceitado Jesus, tá? Nosso compromisso deve ser sempre com Cristo, né? E não com o mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças, tá? Vou repetir. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver, tá? Porque não vive em santidade.
não vive como cidadão do céu, né? Quem vive como cidadão do céu, a base, né, para você, assim, então me diz aí, ô presbítero, uma base para mim seguir biblicamente. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Salmo número 1, versículo de 1 a 6, tá? Vai te mostrar como você tem que proceder. Salmo 15, versículo de 1 a 5, né? Vai falar também das moradas celestes do cidadão, do verdadeiro cidadão do céu. Salmo 24, versículo de 1 a 6, né? Vai falar acerca também do cidadão, né? Qual é aqui a essência, né, do crente ou da igreja que está no caminho apertado. E Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, vai falar dos frutos do Espírito. Você quem anda no caminho apertado, né, quem passa pela porta estreita, tem o fruto do Espírito em si, né? Então esses 3 versículos aí como referência, depois você pode dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, é Salmo número 1, verso de 1 a 6. Salmo número 15, verso de 1 a 5. E Salmo de número 24, verso de 1 a 6. E a carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Para você meditar nessa lição. Daqui a pouco a gente vai falar algumas referências, né? Falando do cidadão aqui que não simboliza, tá? Que tem uma vida sem compromisso com Deus. Então, continuando aqui, essa porta recebe muito. Tá? Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias, né? Então, esse caminho espaçoso, essa porta larga aqui, pessoas que vivem segundo a sua própria ideia. Isso não tem importância não. Não sei porque esse pastor dessa maneira, fala assim, assado, e enfim, né? Mas é porque se preocupa com a sua alma, se preocupa com você, tá? Quer que você se torne um verdadeiro cidadão do céu. O que não deseja ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. Então, esses aí são o crente, as pessoas sem compromisso com Deus. Tá aqui nosso primeiro texto aqui, falando de portas e caminhos, tá? Um pouco rápido aqui para do tempo, mas é muito bom, é muito profundo. Se for se aprofundar aqui, a gente vai levar um dia todo aí, né, nesse vídeo. Então a gente tem que reduzir um pouco, o estudo realmente é bom. Aí o segundo ponto aqui vai falar por que entrar pela porta estreita é tão difícil. Por quê? Sabe por quê? Porque a porta estreita, né, quando você entra pela porta estreita, a porta estreita ela exige renúncia. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que renunciar de repente a você próprio, né? A porta estreita, né, ela exige obediência, obedecer, né, a palavra de Deus, obedecer a doutrina, esses ensinamentos dos líderes, dos pastores. É renúncia, é renunciar, né? É você renunciar. Por que eu não posso fazer? O que está acontecendo? Você achei que aceitar Jesus ia ser melhor, mas é tanta exigência, é tanta coisa, e a gente não pode isso, não pode aquilo, tanta coisa que não pode. Louvado seja o nome do Senhor, não pode, né? Por quê? Vai te atrapalhar você entrar no céu, né? Vai atrapalhar você ser salvo, a sua salvação, né? Então, é bom que a gente observa isso. Por quê? Então é difícil por isso. A gente tem que renegar, né? Jesus disse na sua palavra
Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, tá? Temos que, em todos os momentos, para a gente seguir a Cristo, para a gente ser salvo, temos que, em todos os momentos, estar negando a nós mesmos, né? Está negando o pecado, né? Está dizendo não ao pecado e sim para Deus. Uma porta aberta, porém difícil, tá? A porta para a entrada na pátria celestial está o quê? Está aberta, né? A porta de entrada no céu, na pátria celestial, está aberta. Porém, aí entra o porém, né? Muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. Quais são os impedimentos, né? Acabei de falar alguns, aqui o comentarista traz mais algum, tá? Qual o impedimento para que o homem, a alma humana, fique impedido de entrar nas mansões celestiais? As portas estão abertas. A porta é Jesus, né? Aí diz aqui, ó, um dos impedimentos é o egoísmo, né? Ser egoísta, né? Tudo eu quero é ver o meu ego, né? É eu. Não vou não, porque senão vou ter que largar isso, largar aquilo, vou ter que deixar isso, deixar aquilo e outro, né? Outro problema, né? É o egoísmo, o ego inflado, né? Que faz parte do egoísmo, a idolatria, né? A idolatria, tá? E tem outros conteúdos, até a idolatria. Tem pessoas que se idolatram por qualquer coisa. Se idolatra pelo filho, se idolatra pela mulher, se idolatra, né, de repente pelo governante, pelo partido, né, pelo futebol, né, enfim, pelo jogador de futebol, é idólatra, né, e Deus fica de lado. Se é idólatra, não tem parte com o céu, não, tá? Aí quando você é um idólatra, você não tem parte com Deus, tá? Não vai ter parte com o céu, não vai ter moradia no céu também não, tá? Aí diz aqui, ó, quando a continuidade, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso, eu falei antes, é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível, viu? Então, para a gente tomar o caminho do céu, temos que negar a nós mesmos, tá? Tem que deixar morrer o eu, o ego, né? O meu ego, tá? E viver a vida com Ele. Com Ele quem? Com Cristo, né? Tem que viver a vida com Cristo, a vida pautada na palavra de Deus, entendeu? Então, estou passando aqui mais ou menos, tem muita coisa boa aqui, e se eu for parar, né, eu vou ficar aqui mais de 1 hora aqui, falando acerca deste assunto que está tão importante. Então é bom que você não perca a escola bíblica dominical. Vai com alegria, vai com fé, você vai ter muito bom proveito nessa lição no próximo domingo. O segundo ponto aqui do segundo texto, né, tratando aqui do porquê entrar pela porta estreita é difícil. Né, o segundo ponto, tratando aqui, vai falar das oportunidades da porta larga são atraentes. É um outro porquê, né? É difícil entrar na porta estreita. Por quê? A porta larga, ela é atraente, né? A porta larga, aqui no estreito, você não pode, né? Tem que se negar a si mesmo, tem que fazer renúncia, tem que, tem que se arrepender, né? Então, mas para você entrar pela porta larga, né? Nada disso precisa. Vamos lá.
porta larga ela é mais atraente. Vamos ver isso. As oportunidades, para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de quê? Uma jornada de prazeres, deleite e libertinagem, É liberdade. Eu posso tudo, A porta estreita é do jeito que você quiser, você pode entrar. Ou na porta larga, porta estreita não, porta estreita você tem que ir. Tudo que você pode na porta larga, usar na porta larga, na porta estreita, você tem que renunciar, tem que deixar, porque senão você não consegue entrar na porta estreita. Bagagem na porta estreita não entra. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se uma sedutora fantasia e um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo para Deus. Está em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17. Quem ama este mundo, não está com Deus, não ama Deus, Quem ama o mundo aborrece a Deus. Você pode ver lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. E aqui o comentarista ele fecha esse segundo ponto aqui com chamando-nos a grande atenção. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus, A entrar nos céus. Você vê aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, eu vou ler para você. Ó. Capítulo 6, versículo 9 e 10, ó. Eu disse aqui, tragicamente, todos que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Todos os que amam o mundo. Olha só. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí o versículo 10, o apóstolo Paulo recomenda a igreja de Corinto. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, tá aí, São os caminhos largos, Você pode fazer, mas não vai herdar o reino de Deus. É a própria Bíblia que nos ensina isso. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19, 21, vai falar, acerca do pecado, das mazelas do pecado também aqui, ó, Gálatas, capítulo 6, Gálatas 5, versículo 19 a 21, ó. Olha o que diz, ó. 19 a 21. Porque as obras da carne, vai falar sobre as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então são os pecados, aqui,
tá? As obras da carne, não vai conseguir herdar o reino de Deus. Então, e o apóstolo Paulo, né? Ele fala para a igreja da Galácia, né? Aos Gálatas, né? O que eles precisam deixar para poder herdar, fazer parte do reino de Deus. Por isso o cristão comprometido com o evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem feito a vontade de Deus? Glória a Deus. Você tem andado nos caminhos do Senhor? Você tem observado as leis do Senhor? Aleluia. Se não fez, meu irmão, precisa fazer. Porque esses é que vão entrar no céu pelas portas. 1 João capítulo 2, versículo 17. Foi o que eu acabei de ler. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É preciso fazer a vontade de Deus. E o terceiro ponto aqui do segundo texto, né? As razões das exigências. Por quê? Né? As exigências. Por quê? Diz aqui a palavra de Deus. As razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso. A porta estreita e a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Viu? Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador. Está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo. É 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, você vê aí que só começa a trilhar o caminho estreito, né, que ele reconhece que é um pecador, né, e passa a viver, né, ter a sua vida dirigida por Cristo, né, é um começo, né, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, né, ele diz que tudo se fez novo, né, tudo se fez novo, somos novas criaturas em Cristo, né, quando aceitamos Jesus, passamos pelas águas, né, temos um novo nascimento, né, tudo para nós precisa se tornar novo, e as coisas velhas precisam ficar para trás. E a partir desta jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, né? O que o Evangelho faz? Faz-nos caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Cristo andou. Tá vendo? Isso é o Evangelho nos faz. Isso que é o que o novo nascimento faz, né? Na vida da igreja, na vida do varão, na vida do homem, né? Na vida do adolescente, na vida da mulher. O novo nascimento, ele faz isso, né? Entrar pela porta estreita, andar no caminho apertado, sempre renunciando o pecado, sempre renunciando o eu, né? E fazendo a vontade de Jesus, tá? Aí passamos a caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Cristo andou, tá? Ser conhecido pelo mundo como cidadão de Cristo. Está em 1 João capítulo 2, versículo 6. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13 e 14. Tá? Quando nós observamos isso no novo nascimento, né, as nossas raízes, né, aqui o evangelista Lucas ele vai narrar acerca da palavra do semeador, Jesus contou,
né? Então, quando nós realmente temos uma jornada, né, no Evangelho, caminhando em santidade, né, seguindo a Cristo, os passos de Cristo e andando como Ele andou, as nossas raízes vão se aprofundar na terra. É sinal que a semente caiu em terra boa, né? E vai crescer e vai frutificar, tá? Está em Lucas capítulo 8, versículo 13 e 14, né? Todo o capítulo 8 vai falar a questão dessa parábola de Jesus acerca do semeador. Tá? A semente que caiu na boa terra, ela produziu, ela frutificou, né? E esse é o desejo do nosso Deus, né? Que a semente que seja semeada, ela caia em boa terra e vá e dê muitos frutos. Amém? Então, temos aí já passado o nosso segundo ponto, nosso segundo texto aí, falando porque entrar pela porta estreita é difícil, né? E não é fácil mesmo, não é fácil, mas precisamos fazer força, né? A nossa salvação, segundo o escritor aos Hebreus, ele diz que a nossa salvação ela é tomada à força, né? E aqui o ponto 3, o texto deixa falar, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Tá? Para entrar pela porta, é necessário que o arrependimento do pecado. É o primeiro ponto. O segundo ponto, para entrar pela porta, tem que confessar confissão de pecados. Tem que haver confissão de pecado. Para entrar pela porta, tem que produzir frutos e arrependimento, como eu falei anteriormente. Tá? Então vamos aqui ao terceiro ponto. Está muito importante isso aqui. Então, entrando pela porta, pelo caminho do céu. Arrependimento do pecado. Tá? É o primeiro passo para você entrar no céu. Arrepender dos seus pecados. Todos pregavam, né? Pregadores veio pregando o arrependimento do pecado. João Batista, né, quando estava batizando, disse, arrependei-vos, né, porque é chegado o reino de Deus e tal. E Jesus pregou o arrependimento, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, quando os novos convertidos chegou a ele para saber o que eles deveriam fazer, né? Primeira coisa que o apóstolo Pedro falou com eles, vocês têm que se arrepender. Arrependei-vos, tá? Depois recebei o Espírito Santo. Então o arrependimento, ele é importante na vida do homem, tá? Arrependendo do pecado, para entrar pela porta, aí pelo caminho do céu. Arrepender, é o primeiro ponto. Por meio das palavras do arauto divino, João Batista, né? No capítulo 3, do versículo 1 ao 10 do Evangelho de Mateus. A mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento, né? Então, essa deve ser a mensagem da igreja também, o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias lá no Velho Testamento já pregava o arrependimento. Está em Isaías capítulo 1, versículo 16, 15, Isaías 55, verso 7, Jeremias capítulo 7, versículo 3 a 7. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo. O pecador renuncia o pecado
reorienta a vida e afirma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Tá? Então você vê isso aí. E outra questão aqui é a confissão de pecado. Para você entrar no céu pelas portas, tá? Pelo caminho do céu, é aqui, ó, tem que confessar os seus pecados. Segundo ponto aqui. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 5. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Sem que o homem reconheça que o pecado jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista em Israel. A confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação. Números capítulo 5, versículo 7. Por meio do modelo da vida de João Batista, a confissão de pecado passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados. Salmo 32, verso 5. E afirma que crê em Deus, poderoso e salvador. Romanos 10, 9. Assim, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13, 1 João capítulo 1, versículo 7. Quando você confessa o seu pecado, você é perdoado. Porque foi para isso que Cristo veio, e morreu em nosso lugar. A cruz que Cristo levou, o sofrimento de Cristo, era meu, era seu, mas ele, pelo seu amor, seu grande amor, foi enviado por Deus para morrer e pagar uma dívida que era minha e sua. Aleluia. Então nós aqui estamos, e para fazer a obra de Deus. Número 3, ponto 3, e para encerrar o terceiro texto aqui, vai dizer o seguinte: produzindo frutos de arrependimento. Então, você aceitou Jesus como teu Salvador, levantou as suas mãos, conhece Jesus, agora você precisa frutificar. Glória a Deus. Como dar fruto? Como? É evangelizando, ganhando outras vidas, outras almas, para o reino de Deus, O reino de Deus tem que continuar crescendo, tá? E é eu e você, tá? Fazemos parte dessa árvore que é Cristo, é que precisamos levar a preciosa semente, que é a palavra de Deus. Produzindo frutos de arrependimento, aqui para encerrar. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida, como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse. Honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Lucas capítulo 3, versículo 11 a 14. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeira, transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento.
uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Então, uma pessoa que, né, aceitou Jesus, tá, vai produzir frutos, tá, de arrependimento. É uma nova forma de, ele tem uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, um novo estilo de vida. Então você vê, e a porta estreita, né? Ela muda o ser humano por completo, né? Completamente. E é a palavra de Deus que faz essa transformação em nossas vidas. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que faz essa transformação. Na medida que você vai orando, vai estudando, vai aprendendo, vai lendo, tá? O próprio Espírito Santo ele vai te moldando, ele vai fazendo você se encontrar a realidade do caminho. O caminho é estreito. Tá? Saia do caminho largo, deixa o caminho largo e venha para o caminho estreito. Jesus é esse caminho. Jesus mesmo se colocou. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para ir a Deus tem que aceitar Jesus como Salvador. Para ir a Deus tem que conhecer Jesus como único e suficiente Salvador da tua alma, né? Capítulo 9, versículo 10 do Evangelho de João, Jesus vai dizer que ele é a porta, né? Essa porta estreita, ele é a porta. Glória a Deus. E lá já terminando seu ensinamento, lá no Sermão da Montanha, como está aqui, a gente está estudando aqui, né? Jesus terminando o ensinamento, ele diz assim, para bater a porta, né? Está precisando? Vai à porta e bate. Né? Quem bate a porta se abre, né? Se abre e é abençoado, tá? E Jesus, já em Apocalipse, né? Lá quando ele fala a igreja, se me para a memória de Laodiceia, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, né? Jesus está à porta. Que porta que ele bate? A porta do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Será que neste momento ele tem batido a porta do coração de alguém, né? Mediante este vídeo, mediante aqui essa rápida meditação, nesta lição nós estamos estudando, né? No próximo domingo, falando sobre a escolha. Você já tem feito a escolha? Tem escolhido a porta larga ou a porta estreita? Tem feito uma boa ou uma mal escolha? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, né? Josué estava numa demanda com o povo, uma luta com o povo lá, tá? Por fim o povo não queria obedecer, né? E ele disse ao povo, né? Se vos parece mal servir ao Senhor, né? Isso é Josué falando ao povo de Israel que estava em desobediência, né? Desobedecendo. Glória a Deus. Se vos parece mal servir ao Senhor, Josué disse, escolhei hoje a quem servais. Se é o Deus a quem serviram vossos pais ou se é, né, o Deus Todo-Poderoso. Então, liberdade de escolha, né, nós temos desde, a gente vê na Bíblia desde lá do início, né? O homem ele tem liberdade de escolha, tá? E aqui tem um versículo, não me fala onde está, e assim, escolha a Deus para que vivas, né? Faça uma boa escolha para que você possa viver, ter uma vida eterna. Glória seja dada o nome do Senhor. Vamos ler a conclusão aqui, para a gente estar encerrando este vídeo. Espero que Deus tenha, com essas poucas palavras, Deus tenha falado bem alto ao seu coração. E se você não é crente,
Se você está distanciado do caminho do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, tem deixado a porta estreita, tem entrado na porta larga, meu irmão, fuja enquanto é tempo. Volte para os braços do Senhor. Volta para os caminhos do Senhor. No momento, conclusão, no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. Tá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, por meio de uma confissão de pecado e por meio da experiência do perdão. Tá? Então o momento é esse, tá? Você poder voltar para Jesus como teu Salvador, tá? Não ficar aí pensando não, porque são dois caminhos, são duas portas, tá? Caminho espaçoso, caminho largo, caminho estreito, né? São duas portas, porta larga e porta estreita, né? Jesus é esta porta estreita. E Ele bate a porta do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer que você venha cear com Ele, e Ele quer cear com você. Ele quer estar com você a todo momento. Então volte para Jesus, meu irmão. Se você ainda não é crente, não tem aceitado Cristo como teu Salvador, o momento é este, aceita Jesus. Eu vou orar por você, tá? E você deixa aí o seu like nesse vídeo aí, tá? Dá sua sinalização aí, que ouviu o vídeo, aceitou Jesus, voltou para a igreja, voltou para Jesus, tá? E vai ser uma pessoa, eu vou estar orando por você, que é o meu inscrito. Ou você que não é meu inscrito ainda, mas que vai também assistir e visualizar este vídeo aí, tá? Espero que você goste e deixa seu like aí, deixa sua curtida aí, deixa seu comentário, tá bom? Vai ser bênção na minha vida ministerial, você aí passando e me ajudando a crescer ministerialmente. Tudo que eu estou fazendo aqui é para o ministério que Deus tem me vocacionado, para o ministério que Deus tem me chamado, tá? Então, se você passou, deu seu like, curtiu e se inscreveu, né, você está me ajudando a crescer ministerialmente. Deus abençoe a vida de cada um e eu quero estar orando por você. Amado e soberano Deus, Pai bendito, Pai celestial, Senhor, neste momento, eu quero exaltar o teu nome, quero te louvar o teu nome. Deus, por esta oportunidade que aqui passei, Senhor, expressando, ó Deus, a tua palavra. Deus, que esta palavra possa ter, Senhor, o endereço certo. Senhor, que o Senhor possa tocar e falar aos corações que ouviram, ó Deus, esta palavra rápida, ó Deus, neste momento, Senhor. Estenda as tuas mãos poderosas. Meu Deus, abençoa, meu Deus, cada escrito, Senhor. Esses 59 inscritos, Senhor, que me acompanham, Senhor, nestas lições, me ajudam no meu ministério. Senhor, que o Senhor possa estar, ó Deus, com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um, Senhor. Derrama chuva de bênção sobre a vida dos meus inscritos, Senhor. Deus, derrama chuva de bênção sobre aqueles que vão, Senhor, visualizar este vídeo. Ó Deus, eles também vão se tornar inscritos, Senhor, no meu canal. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando a cada um, Senhor. Os inscritos e os não inscritos. Que o Senhor possa estar com as suas mãos estendidas, dando graça, dando vitória, Senhor. A cada aluno da EBD, a cada professor da EBD, Senhor, a cada superintendente, a cada líder, a cada dirigente da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa estar, Deus, abençoando, que o Senhor possa estar com suas mãos estendidas e que o Senhor possa estar usando, Deus, no ensino da tua palavra. É tudo, Deus querido, eu te peço, agradecido a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, tá? Não esqueça de compartilhar, dar um like e se inscrever, tá bom? Fique na paz do Senhor.